Inciso 12. Medidas para introduzir soluções negociadas no Código de Processo Penal e na Lei de Improbidade. Mudanças no Código de Processo Penal. Artigo 28-A. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado circunstanciadamente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena máxima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente. Inciso 1º. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2º. Renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Inciso 3º. Prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo Ministério Público. Inciso 4º. Pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal, à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Inciso 5º. Cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima cominada ao delito, a que se refere o caput, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 2º. Não será admitida a proposta nos casos em que: Inciso 1º. For cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, nos termos da lei. Inciso 2º. For o investigado reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterado um profissional, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas. Inciso 3º. Ter sido agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Inciso 4º. Não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Parágrafo 3º. O acordo será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e seu defensor. Parágrafo 4º. Para a homologação do acordo, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua legalidade e voluntariedade, devendo, para este fim, ouvir o investigado na presença do seu defensor. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas ou insuficientes as condições celebradas, devolverá os autos ao Ministério Público para reformular a proposta de acordo de não persecução, com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação, prevista no parágrafo 5º. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz fará remessa dos autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento de denúncia. Parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo, o Ministério Público deverá comunicar o juízo,
para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução pelo investigado também poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 12. O celebração e o cumprimento do acordo tratado neste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no inciso 3º do parágrafo 2º. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. Parágrafo 14. Não corre a prescrição durante a vigência de acordo de não persecução. Artigo 395-A. Após o recebimento da denúncia ou da queixa e até o início da instrução, o Ministério Público ou o querelante ou acusado, assistido por seu defensor, poderão requerer mediante acordo penal a aplicação imediata das penas. Parágrafo 1º. São requisitos do acordo de que trata o caput deste artigo. Inciso 1º. A confissão circunstanciada da prática da infração penal. Inciso 2º. O requerimento de que a pena privativa de liberdade seja aplicada dentro dos parâmetros legais e considerando as circunstâncias do caso penal, com a sugestão de penas em concreto ao juiz. Inciso 3º. A expressa manifestação das partes no sentido de dispensar a produção de provas por elas indicadas e de renunciar ao direito de recurso. Parágrafo 2º. As penas poderão ser diminuídas em até metade ou poderá ser alterado o regime de cumprimento das penas ou promovida substituição da pena privativa por restritiva de direitos, segundo a gravidade do crime, as circunstâncias do caso e o grau de colaboração do acusado para a rápida solução do processo. Parágrafo 3º. Se houver cominação de pena de multa, esta deverá constar do acordo. Parágrafo 4º. Se houver produto ou proveito da infração identificado, ou bem de valor equivalente, a sua destinação deverá constar do acordo. Parágrafo 5º. Se houver vítima decorrente da infração, o acordo deverá prever valor mínimo para a reparação dos danos por ela sofridos, sem prejuízo do direito da vítima de demandar indenização complementar no juízo civil. Parágrafo 6º. Para a homologação do acordo, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua legalidade e voluntariedade, devendo, para este fim, ouvir o acusado na presença do seu defensor. Parágrafo 7º. O juiz não homologará o acordo se a proposta de penas formulada pelas partes for manifestamente ilegal ou manifestamente desproporcional à infração ou se as provas existentes no processo forem manifestamente insuficientes para uma condenação criminal. Parágrafo 8º. Para todos os efeitos, o acordo homologado é considerado sentença condenatória. Parágrafo 9º. Se, por qualquer motivo, o acordo não for homologado, será ele desentranhado dos autos, ficando as partes proibidas de fazer quaisquer referências aos termos e condições então pactuados, tampouco o juiz em qualquer ato decisório. Parágrafo 10. No caso de acusado reincidente ou havendo elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterado em profissional, o acordo deverá incluir o cumprimento de parcela da pena em regime fechado, salvo-se insignificantes as infrações penais pretéritas. Parágrafo 11. A celebração do acordo exige a concordância de todas as partes, não sendo a falta de assentimento suprível por decisão judicial, e o Ministério Público ou o querelante poderão deixar de celebrar o acordo com base na gravidade e nas circunstâncias da infração penal. Mudança na Lei N. Indicador Ordinal Masculino 8.429.992. Artigo 17. Parágrafo 1º. A transação,
Acordo ou conciliação nas ações de que trata este artigo poderão ser celebradas por meio de acordo de colaboração ou de leniência, de termo de ajustamento de conduta ou de termo de cessação de conduta, com aplicação, no que couber, das regras previstas na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.